Palmeiras se interessa por Claudinho, ex-Red Bull Bragantino, atualmente no Zenit da Rússia. A questão toda é que os valores pedidos pelo clube europeu são muito maiores daquilo que o time brasileiro esperava para investir em reforços a partir da próxima temporada. Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar do Claudinho no Palmeiras, tem uma dica legal pra caramba pra vocês agora no Natal. Tá a fim de ganhar um PlayStation 5 com o jogo FIFA 23? Isso mesmo, um Play 5 com o game de futebol mais vendido no planeta pra você virar o ano com baita de um presente? Olha só como é fácil, rápido e simples. Na descrição desse vídeo aqui tem um link. Você vai entrar nesse link da OneFootball, lá você vai responder uma pergunta e justificar o porquê. Qual que foi o melhor jogador brasileiro em atividade no ano de 2022? Pode ser aqui do Brasil, do exterior, não importa. Qual que pra você foi o melhor jogador e o porquê? A melhor resposta, claro, vai ganhar este baita presentaço. Portanto, um concurso inédito trazido pela OneFootball. É só, repito, entrar no link na descrição desse vídeo, logo aqui abaixo da telinha, você responde a pergunta que a chance de você ganhar é enorme. Melhor jogador brasileiro em 2022 e o porquê? Melhor resposta leva um PlayStation 5 com FIFA 23. Curtiu? Bora lá então! Pessoal, não é de hoje que o Palmeiras tenta contratar o meio-campista Claudinho, esse mesmo que está no Zenit São Petersburgo da Rússia, que jogou aqui no Brasil muito bem no Red Bull Bragantino, um atleta que fez, inclusive, muita história no pequeno tempo em que jogou lá no interior de São Paulo, porque foi eleito craque do Campeonato Brasileiro, coisa que há muito tempo não ocorria, o Bragantino ter uma premiação tão notória de um atleta no futebol. O Claudinho conseguiu esse prêmio importante naquela ocasião no Campeonato Brasileiro de 2020, tanto é que dali ele foi vendido para o futebol da Rússia por 15 milhões de euros, valores que à época assustaram o Palmeiras, que até fez uma primeira abordagem ao Bragantino para saber como é que era a situação do jogador, mas que, infelizmente, pela condição financeira, não foi possível fazer um aporte, só que desta vez o Palmeiras volta à carga, está com o bolso mais cheio, premiações de 2020 para cá foram maiores em relação a títulos conquistados, 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa, agora esta venda do Endrick que vai potencializar os cofres do Palmeiras para equalizar dívidas antigas, mas ao mesmo tempo também deixar o clube a par de alguns investimentos para serem feitos em 2023, sem muitas loucuras, mas o Palmeiras deve também contratar um ou outro bom jogador de mais alto nível para reforçar o elenco do Abel como pedido, e um dos nomes que tem sido bem avaliados, o do Claudinho, jogador que tem ótimos números por enquanto nas passagens recentes no futebol. No Zenit nesta temporada 3 gols e 7 assistências em 19 jogos, na temporada passada 10 gols com 3 assistências, depois no pequeno período de 2021 quando ele deixou o Bragantino em 25 jogos, 3 gols e 6 assistências, na temporada que ele se consagrou 2020, 20 gols marcados e 6 assistências, e na temporada anterior a essa 8 gols com 9 assistências, portanto vem de sequências muito boas, um jogador que se assemelha muito ao que faz o Gustavo Scarpa dentro de campo, Um meia que joga aberto pela esquerda, que compõe muito bem também a região central, que arma, que faz gols, ou seja, um jogador que dá assistências, mas ao mesmo tempo também chega para finalizar, é um atleta que pelo momento vivido cairia como uma luva nesta região do meio campo, nesta lacuna deixada aberta pelo Scarpinha, que inclusive até estreou muito bem pelo Nottingham Forest da Inglaterra, onde por lá vai ficar nas próximas temporadas. Mas o fato é o seguinte, o Claudinho não é barato, tá? O salário dele, claro, o Palmeiras pode pagar, apesar de ser um salário altíssimo, mas nisso o Palmeiras tem feito algumas engenharias financeiras, como liberação de alguns jogadores, colocado outros no mercado para negociar, e evidentemente vai abrir um espaço para que uma boa contratação chegue para esse tipo de investimento, então o salário não é problema. A questão toda é negociar com o Zenit. O próprio Corinthians recentemente tem tido essa dificuldade porque o Corinthians quer contratar o Yuri Alberto, que pertence ao Zenit também, os dois jogavam juntos por lá. Só que o Corinthians conseguiu um empréstimo casado com 2 jogadores que foram para lá com passe fixado,
que o Corinthians tenta abater dessa venda para ter o Yuri Alberto, ou seja, uma negociação mais complexa, só que os caras não abrem mão de valores altíssimos, girando em torno de 20 milhões de euros, porque pagaram 25 milhões no Yuri Alberto para tirá-lo do Internacional, e da mesma forma o Claudinho que se valorizou. Ou seja, o Zenit antes pagou 15 milhões de euros, agora espera uma proposta de no mínimo 15 para chegar a um ideal de 18 milhões, ou seja, é muita coisa, é um dinheiro gigantesco, para lá de 85, 90 milhões de reais por mês, né? Girando em torno daquilo que, em tese, seria uma negociação que o Palmeiras recebeu de informação do Zenit, o martelo seria batido por cerca de 16 milhões, que daria em torno desses 85 milhões de reais por mês. É um valor muito grande, é um valor muito fora da curva, que talvez o Palmeiras não disponha desse investimento de imediato, até porque já no ano passado fez um alto investimento no Flaco Lopes, que até agora, acabou dando com os burros na água. Claro que existe uma diferença muito grande entre Flaco Lopes e o Claudinho, um jogador já bem consagrado de seleção brasileira, um atleta que voltaria ao Brasil, e tem um facilitador nessa história também para que, quem sabe, a negociação possa ser flexibilizada. Os clubes russos, por causa da guerra Rússia-Ucrânia, estão com uma licença, aliás, uma sanção da FIFA, em que eles não podem disputar competições internacionais. Eles estão banidos, ou seja, até a própria Rússia foi banida de disputar eliminatórias e buscar uma vaga na última Copa do Mundo do Catar. Portanto, os clubes só estão jogando lá. O Claudinho está sem visibilidade. Ele tem 25 anos, é um garoto que quer justamente estar no radar dos principais clubes europeus, atuando nessas competições europeias em que o Zenit, por exemplo, geralmente faz campanhas medianas, tanto em Liga dos Campeões, avança a fases mais agudas da Liga Europa, competição inclusive que já venceu na história, então ele esperaria que essa vitrine fosse boa para que ele voltasse à seleção com mais performance a partir da próxima temporada. Sem essa vitrine, claro que o staff do jogador, já conversando com o Claudinho, vê com bons olhos uma volta ao Brasil. A questão toda é convencer o Zenit de que esta volta possa ser facilitada, financeiramente falando, Seja por empréstimo com passe fixado, ou então um valor fixo para o empréstimo e depois uma negociação mais à frente. Ou seja, claro que os caras não vão abrir mão gratuitamente de um atleta que eles investiram bastante e é um dos principais jogadores da equipe na atual época, que eles chamam por lá, ou no atual momento do Campeonato Russo, e também deste investimento que foi feito na temporada anterior. Portanto, é uma negociação que, por enquanto, daquilo que o Palmeiras se inteirou, ela é muito complicada pelos valores envolvidos. Agora, cabe ao Palmeiras tentar ver se existe moedas de troca no elenco, como fez o Corinthians, que emprestou 2 jogadores para fixar um passe de compra na vinda do Yuri Alberto para cá, ou então o Palmeiras pode despender de uma proposta menor e depois parcelar o resto, mas o fato existe uma boa sinalização de que o Claudinho quer vir jogar no Brasil por causa da sanção da FIFA aos clubes russos, em que eles não estão mais na vitrine europeia. O fato o Palmeiras não tem 16 milhões de euros para bancar a negociação do jogador valorizado. Esquece. Ou vem por um empréstimo, ou então o Palmeiras cede algum outro jogador, ou o negócio não sai do papel. É a mesma dificuldade que o Corinthians tem com o Yuri Alberto por se tratar do mesmo clube. Portanto, investimento que o Palmeiras vai ter de ser muito cirúrgico para fazer, agora com essa grana de Endrick, com algumas premiações, para que não fique a ver navios. Caso contrário, vai ser mais um jogador que o Palmeiras observou na vitrine e ficou sem tê-lo na prática de elenco.